Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos esperando você. Até mais. Nós temos aqui, pessoal, olha só, após ameaçar a Terra, em 2018, o asteroide regressa para a vingança. É o mesmo asteroide que passou em 2018, perto da Terra. Agora, ele regressa, segundo aqui o pessoal da NASA, para vingança, né? Um grande asteroide com maior potência que uma bomba nuclear se aproxima da Terra no final de dezembro, indica o portal de rastreamento de asteroide da NASA. Os pesquisadores da Agência Espacial Norte-Americana estimam que o corpo celeste tenha entre 84 a 190 metros de diâmetro, algo que o torna potencialmente tão potente como o asteroide que caiu lá na Sibéria em 1908, irmãos. Olha, caiu um asteroide lá e resultou em uma grande explosão equivalente à liberação de 12 toneladas de TNT. A NASA classificou o 2018 AH, que é o nome do asteroide, de objeto próximo da Terra, pertencente à categoria Apollo, ou seja, é a categoria mais perigosa porque estão dentro da órbita da Terra, que inclui os asteroides mais perigosos. Os asteroides Apollo têm órbitas que intersectam a órbita da Terra, colocando em perigo o nosso planeta. No entanto, a agência afirma que é pouco provável que ele colida conosco. No entanto, se o 2018 AH, que é o nome do asteroide, mudar a sua trajetória, o impacto teria consequências terríveis. Por exemplo, o meteoro de 17 metros de diâmetro que explodiu em 2013 sobre o céu aí da Rússia. A gente tivemos muita reportagem sobre isso, né? E era apenas 17 metros de diâmetro, que explodiu em 2013 aí no céu da Rússia, danificou mais de 7 mil prédios e resultou em 33 milhões de dólares. O prejuízo ali equivalente aí a 185 milhões de reais de danos em 2018. O asteroide de 2018 AH passou a 296 quilômetros da Terra, menos que a distância entre o nosso planeta e a Lua, mas sem ser noticiado na época devido à sua obscuridade. O 2018 AH será o maior asteroide conhecido a passar tão perto de nosso planeta desde 2002. O JE9, em 1971, aconteceu esse mesmo episódio, né? Tô repetindo aqui, ó, o 2018 AH, que é esse que vai passar agora no dia 27, será o maior asteroide conhecido a passar tão perto do nosso planeta desde o outro que foi chamado de 2002 JE9, em 1971. O próximo corpo celeste a passar tão perto será o 2001 WN5, de quase 1 quilômetro de diâmetro, que voará nas proximidades da Terra em 2028. Irmãos, pastor Belísio, pastor Josué, eu fiz essa breve introdução aqui para os irmãos saberem que a coisa é grave, não é coisa assim simples, né, de se falar. Eu gostaria aí, primeiro o pastor Josué fizesse uma breve introdução, depois o pastor Belísio falar a respeito do que já foi aqui falado, comentar também o que o pastor acha, o que nós vamos esperar até 2028. A gente vê que, olha, são anos realmente que sinalizam a volta de Jesus. Não estou falando que o Senhor voltará nessa data, estou falando que os sinais apontam claramente para esse evento tão esperado pela Igreja do Senhor.
Pastor Josué, fica à vontade, meu querido. Amém. Pastor Rodrigo, pastor Belísio, mais uma vez eu digo que é uma honra estar com vocês aqui, a gente aprendendo, crescendo juntos e o nome de Jesus sendo glorificado também, né? Amém. Então vamos lá. Nós sabemos, né, que nos dias em que nós estamos vivendo, né, as informações, todas elas são tendenciosas, principalmente quando diz respeito às informações que vêm dos senhores do mundo, aqueles que estão no controle, no domínio de toda a situação. Nós sabemos que já está também bem acelerado aí a chamada agenda aliens, né? Eles começaram de uns anos para cá a divulgar de maneira oficial avistamentos de naves, avistamentos de aliens. O que era tido anteriormente como teoria da conspiração, eles agora estão trazendo como verdade, inclusive a própria NASA. E, além disso também, eles vêm agora também com esses discursos aí dos meteoros que possivelmente pode atingir a Terra. Por trás disso, é claro que sempre existe uma questão de colocar um certo pânico, um certo terror, para posteriormente tomar algumas medidas, até mesmo medidas que venham prejudicar a própria humanidade, né? E no que diz respeito aí à questão desse meteoro que está passando aí, é importante a gente entender algumas coisas, né? Não que eu acredito em tudo que a NASA fala, que os cientistas falam, que a astronomia fala, mas quando tratamos de questões astronômicas, essas medidas deles aí, eu acho que são super exageradas. E quando se fala muito perto, as pessoas não têm noção, né? Se fala assim, você ouve uma mensagem como essa dizendo que esse meteoro ele vai passar muito perto da Terra. Mas o muito perto aí é dentro de medidas astronômicas. E medidas astronômicas, geralmente, é medida aí em anos-luz. Não é o caso do meteoro em questão. Mas, para vocês terem noção, essa passagem próxima da Terra que eles estão falando aí é aproximadamente aí 250 mil quilômetros da Terra. A 250 mil quilômetros da Terra. Eles dizem que a Lua está a 400 mil quilômetros da Terra. Logo, ele está falando aí que mais ou menos esse meteoro vai passar na metade do caminho entre a Terra e a Lua. Então, é 250 mil, 270, 290 mil quilômetros de distância da Terra. Aí as pessoas, quando ouvem só essa mensagem assim, já entram em pânico pensando que ele vai passar aí a 20 quilômetros, a 30 quilômetros daqui da Terra, né? Então, isso aí é 200 e poucos mil quilômetros. É uma distância muito grande mesmo, né? E ainda que ele se aproxime um pouco mais, esses astros, eles têm algumas nomenclaturas que diferenciam, de acordo com o local do espaço em que eles se encontram. Tem os asteroides, tem os meteoroides, tem os meteoros, tem os cometas e tem os meteoritos. São quase tudo a mesma coisa, mas de acordo com a região do espaço em que eles estão e o tamanho, dá-se essa nomenclatura. E como foi citado aí a questão daquele meteoro que caiu lá na Rússia em 2013 e causou todo aquele estrago lá, nós vamos ver o que aconteceu. Quando ele entra na atmosfera terrestre, ele passa a ter um atrito muito forte. E esse atrito, ele gera um superaquecimento. E, geralmente, esse superaquecimento acaba fragmentando essas rochas. Então, é muito difícil uma rocha desse tamanho ela entrar inteirinha dentro da atmosfera terrestre. Pode chegar a pedaços grandes, mas geralmente a tendência é acontecer como o que aconteceu lá na Rússia. Quando ele entra na atmosfera terrestre, ele passa a ter a resistência da atmosfera terrestre, passa a ter um superaquecimento e acaba se explodindo
em vários fragmentos menores do que o tamanho dele enquanto está no espaço sideral. No espaço sideral, ele não tem atrito, porque não tem ar, não tem o oxigênio. Então, ele não tem o mesmo atrito que se tem na atmosfera terrestre. Então, ainda que ele se aproxime da Terra, a tendência dele é se fragmentar. Aí ele vem decaindo, como nós falamos, né? Geralmente, nas distâncias mais profundas, no espaço profundo, estão os asteroides, né? Esses asteroides, quando eles batem um contra o outro, eles formam fragmentos menores e passam a rodar mais próximo da Terra, ou então dos planetas do sistema solar. Aí eles passam a ter o nome de meteoroides. E os meteoroides, geralmente também, quando eles entram numa atmosfera mais próxima da Terra, eles acabam quebrando novamente e se transforma nos meteoritos. Então, é dessa forma, mais ou menos, a sequência de todos esses espaços, de todos esses corpos celestes que circundam em volta da Terra. E a tendência, geralmente, é acontecer igual aconteceu na Rússia. Eles se tornarem pedaços, acontecer uma explosão. Aquela explosão que aconteceu na Rússia lá, não foi nem na Terra. Ele explodiu no espaço. O que aconteceu ali, que explodiu um monte de vidraça, foi o deslocamento de ar. O deslocamento de ar que provocou todos aqueles estragos lá. Mas é óbvio que nós sabemos que a Bíblia deixa claro que vai acontecer isso em um determinado momento, mais precisamente no período da grande tribulação, e estaremos falando disso posteriormente, mas em suma é basicamente isso aí. Bem colocado, pastor Josué, né? É para os irmãos entenderem, irmãos, que nem tudo que a pessoa, às vezes a pessoa coloca ali, a mídia coloca, né? Mas, assim, é para causar pânico mesmo, né? Causar medo nas pessoas. E a gente sabe que, com certeza, se esse meteoro aí, o asteroide, né, melhor dizendo, sair fora da sua rota, realmente alterar a sua rota, segundo a informação que nós temos, é catastrófico, né? Aconteceu lá em 1908. Pastor Josué, soube desse que caiu na Sibéria, pastor Josué? Sim, aconteceu lá na Sibéria, lá. Inclusive, ficou uma enorme área, né? Isso. Totalmente calcinada, né? Você vê tudo queimado, assim, né? Uma área muito grande mesmo, né? O que ocorre é o seguinte, né? A vantagem é que a Sibéria não é habitada, né? Imagina se aquilo acontece numa cidade como São Paulo, por exemplo, ou Nova York, né? O estrago aí vai ser desastroso. E é óbvio que isso aí tem seu grau de perigo, é lógico que tem. Ainda que ele não caia inteiro, como nós falamos aí, só uma explosão de tudo isso aí, num atrito com a atmosfera, ele gera um estrago enorme, né? E é lógico que, de repente, também pode ser algo que esteja se aproximando, porque nós sabemos que a volta de Jesus está muito perto, né? Então, pode estar, sim, acontecendo algo muito estranho no espaço sideral. Então, temos que estar aí atentos à palavra. É fato que o mundo caminha para o caos. Isso a gente não temos clareza, porque a Bíblia, né, pastor Josué, diz isso. Nós vemos na Bíblia dizendo que as coisas tendem cada vez mais a apertar o cerco. Daqui a pouquinho nós vamos comentar também, dentro da Bíblia, sobre os asteroides, que vai, com certeza, João teve visões e vai acontecer sim. Vai cair asteroide aqui no nosso planeta, mas eu creio que a igreja não estará aqui. Inclusive, tem até uma matéria aqui, pastores, né? Que o próprio, a NASA, como o senhor diz, né? Tem hora que ela tenta. Olha o que ela colocou aqui. Que mandou a missão da NASA vai atingir asteroide em teste para proteger a Terra contra futuras ameaças. Ou seja, isso foi agora em novembro. Eles mandaram uma nave. Essa nave aqui. Que tem tipo uns escudos, né? Na tela aí os humanos conseguem ver, né? Uns escudos que vai chocar com o próprio asteroide e vai desviá-lo da rota para poder não chocar contra a Terra. Então eles vão fazer um teste com um pequeno asteroide. Já mandou foi dia 24 de novembro, já está em viagem para poder, ó, que segundo aqui, ó, vai ser lançado uma viagem até o sistema binário. O alvo é Lua Dimorphos, que orbita o asteroide Dimos, né? Que eles vão aí lançar, tentar se chocar com ele, para tentar, o objetivo da missão é
em particular, testar a possibilidade de efetivamente desviar a órbita de um asteroide. É importante poder acompanhar a órbita posterior. Se fosse um asteroide muito distante, seria difícil fazer este acompanhamento, explica o pessoal aí da NASA. Para resumir aqui, não vou ler porque o tempo aqui é escasso, mas nós vamos ter uma ideia o que o homem está sendo capaz de fazer, né, pastor Josué e pastor Belísio? A ciência vem crescendo, né, absurdamente, isso é bíblico. E, pastor Belísio, a gente vê a ciência crescendo de uma maneira muito rápida, né? E você vê que avanço tecnológico mandar uma espécie de um foguete, né, para poder se chocar com esse asteroide para desviá-lo da rota. Só porque eles temem que tem um outro pastor Josué, um outro conhecimento que deixa eu achar aqui, precisamos dizer aqui agora. NASA já sabe quando o asteroide gigante pode atingir a Terra. Confira. Mas antes de eu falar sobre isso, pastor Josué, o que o senhor tem a falar sobre essas questões aí da ciência se multiplicando rapidamente e os cristãos dormindo aí? O que o senhor me fala? Eu falo que isso aí é o homem com a sua mania de grandeza, né? O homem com a sua mania de grandeza. Por quê? Como eu falei no começo da minha fala aqui, a classificação desses corpos celestes que ficam rodando aí, geralmente de tempos em tempos passa próximo da órbita terrestre, seria asteroides, meteoroides, meteoros, cometas e meteoritos, certo? Os asteroides são os maiores, né? E asteroides, eles chegam a ter até 530 quilômetros de diâmetro, um asteroide, né? Então, asteroide já é quase uma mini-lua, é quase um mini-satélite, né? Agora, os caras chegarem e falar que vai mandar uma navezinha que, comparado com um corpo celeste de 530 quilômetros, é como se fosse uma formiga diante de um elefante. Né? Aí dizer que vai mandar para lá para explodir, para fazer isso, fazer aquilo outro, isso aí é conversa para boi dormir, né? Porque eles mesmos estão se desmentindo. Se um asteroide chega a ter até 530 quilômetros, você mandar uma navezinha aí que tem aí 20, 30 metros de tamanho, o que é para um corpo celeste 530 quilômetros, que no caso é o asteroide, que são os maiores, que orbitam, né, num lugar bem mais distante da Terra. Só quando eles se batem, né, se chocam, que fazem os pedaços menores, eles são reduzidos a meteoroides e aí se aproximam um pouco mais da Terra. Mas o pastor Belísio falou algo muito interessante, de maneira sábia, que Deus fez o sistema de proteção da Terra. Não é o homem que fez e nem vai fazer. Nem vai fazer. O homem não fez e nem fará um sistema que proteja a Terra desses corpos celestes. Quando isso tiver que acontecer, vai acontecer e ponto final. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles sabem que isso vai acontecer porque eles sabem que a Bíblia é verdade. Eles sabem que o que está escrito na Bíblia vai se cumprir, mesmo porque eles trabalham aliado com demônios. Muitos desses seres que eles chamam de ETs, de aliens, que eles têm até contato e intercâmbio, na realidade são demônios. Então, eles têm informação e sabem que a Bíblia é fiel para se cumprir. E eles, então, estão tentando, de uma maneira tecnológica, amenizar o juízo de Deus sobre a face da Terra. Posto isso, nós vamos avaliar o seguinte aspecto, né? Como o pastor Belísio colocou de maneira bem sábia, que é Deus quem fez o sistema de proteção da Terra, primeiro, através da atmosfera terrestre, que ela gera um atrito tão grande que grandes corpos, ao se aproximar da órbita terrestre e até mesmo numa rota de colisão, eles são fragmentados, eles são reduzidos a inúmeros pedaços, só por conta desse atrito com a atmosfera terrestre. E além da atmosfera terrestre, que tritura esses corpos grandes por conta desse atrito na entrada da órbita terrestre, ainda existe mais um outro sistema de proteção da Terra que foi criado por Deus,
que são os campos magnéticos. Os campos magnéticos, eles pegam uma área enorme que vai além da atmosfera terrestre, e eles formam como se fosse um escudo também em torno da Terra. E o que acontece é que eles sabem que o juízo de Deus vai chegar, e eles descobriram de que forma. O que está acontecendo? Deus está interferindo nesse campo magnético e nos polos magnéticos da Terra. E eles, sabendo que o campo magnético da Terra está sendo alterado, está acontecendo anomalia, porque eles têm como medir o campo magnético da Terra, eles já sabem que esse campo magnético alterado pode facilitar a entrada desses corpos, porque é um escudo da Terra. Então, eles já sabendo que está alterando o campo magnético, eles sabem que está perto o juízo de Deus. E esse campo magnético que envolve a Terra, que protege, que está como escudo, que, como o pastor Belísio disse, Deus colocou para proteger a Terra, ele está sofrendo uma anomalia enorme. E essa anomalia, ela está principalmente concentrada num espaço aqui no sudeste do Brasil, que abrange Santa Catarina, Paraná e São Paulo. É onde está o maior buraco, a maior anomalia desse campo magnético. E essa anomalia, nessa região que abrange de São Paulo, de Santa Catarina até São Paulo, que está no sudeste do Brasil, que é o lugar mais que está sofrendo a maior anomalia, já registrou inúmeros casos de satélites que, ao passar nesse espaço entre São Paulo e Santa Catarina, eles sofreram estragos terríveis, eles foram prejudicados. Tanto é que hoje, quando eles passam nessa... Aí, ó, o pastor Rodrigo já está colocando aí. Existem vários mapinhas já desse daí, que mostram, inclusive, aonde ele está centralizado em cima do mapa do Brasil, que abrange São Paulo. Aí, vocês podem olhar aí, ó. Tá vendo? Essa parte mais escura aí é onde está a maior anomalia do campo magnético. E se vocês olharem aí, vocês vão perceber que a parte mais escura está justamente na região que eu disse aí, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Você está entendendo? E o que aconteceu? Já teve inúmeros casos de satélite que, quando entrou nessa parte mais escura aqui, eles foram danificados, foram prejudicados a ponto de deixar de funcionar. E eles estão fazendo o quê? Quando eles estão passando, quando tem que passar com satélite nessa região, eles estão desligando os satélites para não sofrer anomalia. Então, isso aqui é só um dos casos. Além da questão do campo magnético, também alguns falam dos polos magnéticos que estão sofrendo alterações. Está acontecendo uma inversão dos polos magnéticos, o norte com o sul. E essa velocidade está aumentando a cada ano que passa. Já acontecia de uma maneira um pouco mais lenta. E quando estava nesse período de lentidão, essa mudança dos polos magnéticos, a cada 5 anos, eles faziam o ajuste em todo o sistema de GPS, por conta de navegação, tanto aérea quanto marítima. E de 2005, 2010 para cá, essa velocidade ela aumentou tanto que eles tiveram que fazer os ajustes dos GPS antes dos 5 anos, porque a velocidade foi tamanha. Então, juntando todos esses aspectos, eles sabem que o escudo da Terra está sendo prejudicado, o escudo da Terra está sendo alterado, e nós sabemos que isso é a mão de Deus. E aí, o que ocorre? Eles estão tentando amenizar o juízo de Deus sobre a face da Terra. E é loucura. Por isso que eu disse que é mania de grandeza quando eles dizem que estão enviando algo para destruir um asteroide, justamente o maior dos corpos, né? Que está nessa casa aí de 10 a 530 quilômetros de diâmetro, um asteroide desse, né? Então, nós vamos vendo que o homem, desde a época de Babel, ainda continua com a sua mania de grandeza. Porém, Deus colocará cada um no seu devido lugar. E naquele grande dia,
quando todo esse campo magnético estiver totalmente alterado, os polos totalmente invertidos, vai acontecer todas essas anomalias. E aí se cumpre o que está descrito principalmente no sexto selo, porque o sexto selo, quando ele fala ali, ele fala de alteração no Sol, porque quando tiver alteração no campo magnético, vai afetar a temperatura do Sol, vai afetar a Lua, e também diz lá estrelas, né? Essas estrelas aí pode-se dizer aí, né, que não é um cometa que vai cair, mas poderão ser vários, porque está no plural. As estrelas cairão dos céus. Né? Então, tudo isso aí, eles sabem por conta da confirmação com as medições que estão fazendo e da leitura da palavra de Deus, quando se vê lá no Apocalipse que fala da abertura do sexto selo. Pastor Josué, o senhor colocou bem colocado aí. Rapaz, essa live está muito forte, hein? Conteúdo muito bacana. O pastor Belísio me trouxe muita coisa boa para a gente aqui hoje. E eu peço a você, meu irmão, que dê o like para alcançar mais pessoas. E está na tela, pastor Belísio, aí o versículo, Apocalipse 6, versículo 13 e 14. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Em todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Aqui mostra, né, pastor Josué, claramente, pastor Belísio, que vai acontecer quando a igreja não estará mais aqui, porque já estamos no Apocalipse 6, versículo 13 e também no versículo 14. Posso falar alguma coisa? Pode falar, pastor. Desculpa só um pouquinho interrompendo aí. Quando você diz aí, que o céu se enrolou, eu vejo aí como Deus removendo, enrolando que nem um pergaminho, o campo magnético da Terra, sabe? Ele está tirando. Deixa eu tirar esse escudo de proteção da Terra, porque agora chegou a hora do meu juízo. Né? Eu vejo dessa forma, essa questão que ele fala aí, o céu se enrolando, né? Saindo, descortinando e deixando a Terra totalmente desprotegida para receber todos esses corpos celestes. Para encerrar, pastor Belísio, tem até um versículo bíblico que coloquei aqui. Esse aqui, ó. Apocalipse 8, do 8 ao 11, né? Diz assim, ó, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. É justamente isso que o pastor Belísio falou e o pastor Josué, que o asteroide ele vai vir de cima, a força, né, pastor, da gravidade, do oxigênio, vai fazer que ele vim ardendo em fogo lá, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, ou seja, os peixes vão, a maior parte ali, vão desaparecer, né? E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, que é os peixes, certo? E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu um grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Pastor Josué, pode comentar em cima disso aqui que eu acabei de falar, depois eu passo para o Belísio, nós vamos fazer a oração e está encerrando essa live abençoada. E antes de encerrar, eu quero falar um pouquinho dos canais dos meus amigos, que são bênção de Deus. Amém, pastor. Então, mais uma vez aí, estamos vendo aí, né? Assim como foi lá no Egito, né? Quando chegou a hora do povo sair do Egito, Deus mandou o seu juízo sobre o Egito. E uma coisa é certa, enquanto o povo de Deus estava dentro do Egito, todas as pragas que foram enviadas, todos os juízos que foram enviados, nenhum prejudicou o povo de Deus. Então, aquele momento tipifica também hoje a igreja, porque está perto da nossa saída para a nossa Canaã celestial, a nossa saída do Egito para a Canaã celestial. E da mesma forma, né, aqueles juízos que Deus permitir enquanto a igreja estiver aqui, fique tranquilo, que Israel, dentro do Egito lá, foi um tipo da igreja no mundo. Israel foi protegido de todos os juízos,
e saiu dali intacto no tempo estabelecido por Deus. Logo, isso nos ensina algo. Da mesma forma, tudo aquilo que tiver que ocorrer nesta terra como juízo de Deus, enquanto a igreja está aqui, nós estaremos protegidos. E após a retirada da igreja, virão os juízos catastróficos, como já foi dito pelo pastor Belísio, e agora também dito aí sobre essa estrela chamada absinto que amarga as águas da terra. Da mesma forma, nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que nesse período não estaremos mais aqui, pois fica claro e evidente que há um período de juízo de Deus sobre os moradores da terra, em especial aos senhores do mundo, que com suas tecnologias vão tentar de todas as formas anular os juízos de Deus sobre esta terra. Mas todos eles serão envergonhados. E como o pastor já disse aí também, naquele grande momento, homens como o tio Bill, homens como George Soros, homens como Rockefeller, como Rothschild, são as famílias poderosas do mundo que trabalham para a nova ordem mundial, mesmo se escondendo nos seus bunkers, eles ficarão aterrorizados e atônitos, porque Jesus mesmo deixa claro que o que vai acontecer nesse período nunca aconteceu antes e nem acontecerá depois. É por isso que acreditamos que nós, como igreja, não estaremos aqui, porque é um juízo severo. Isso eu estou dizendo por conta daqueles que costumam dizer assim, mas se Deus não poupou a igreja primitiva, os apóstolos foram queimados, torturados, por que ele vai poupar nesse período? É porque é algo que nunca se viu antes na face da terra. Crente queimado, crente enforcado, crente torturado, crente apedrejado, sempre aconteceu nos 2000 anos da igreja. Nunca parou de acontecer. Hoje está acontecendo. Nós estamos aqui no Brasil, temos liberdade, por enquanto, de pregar, de cultuar, de adorar. Mas existem inúmeros países por aí onde se andar com a Bíblia é estar com a sentença de morte debaixo do braço. Onde se declarar cristão é se declarar morto, inimigo do Estado. Então, essa questão de crente morto na fogueira, enforcado no paredão, sempre houve nos 2000 anos da igreja. Agora, Jesus deixa claro que o que vai acontecer no período dos 7 anos nunca houve antes e nunca haverá depois. É por isso que nós cremos que nós não estaremos aqui. E esses homens, mesmo sendo tão poderosos e escondidos nos seus bunkers, eles ficarão tão atônitos que eles pedirão que as montanhas caiam sobre eles, e eles deixam bem claro, para esconder do rosto da ira do Cordeiro, para escondê-los da presença do Cordeiro, da ira do Cordeiro. Então fica claro, logo ali, no 6º selo, que é um período do derramamento da ira de Deus, porque eles declaram escondidos nos seus bunkers, querendo morrer, querendo que as montanhas desabem sobre ele, tamanho pavor que eles ficam de ver aquilo que está acontecendo na face da terra. E nós que cremos na palavra e somos pré-tribulacionistas, nós descansamos entendendo que a igreja não está reservada à ira de Deus. A ira de Deus é para o ímpio, é para os perversos que estiverem aqui nesse período. Portanto, você que está ouvindo essa live, participando dessa live, hoje é o tempo oportuno de Deus para que você escape desse período de ira. Hoje é o tempo que Deus está te concedendo. Você não está ouvindo essa live por acaso. Você não parou nesse canal por acaso. O Espírito Santo te fez parar para ouvir tudo isso aí e saber que hoje é o dia. Esse é o tempo que Deus está preparando para que você repare o seu altar, para que você coloque sua vida no altar, para que você se reconcilie com Deus, para que você se ajuste, se alinhe de acordo com a palavra e escape desta ira de Deus através do arrebatamento.
Oh, glória. Jesus está aí de braços abertos para te receber. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28, né? Eu gostaria de pedir para já o pastor Josué falar um pouquinho, ele mesmo falar do canal dele, né? Ele é uma pessoa, um canal abençoado, vai chegar já daqui a pouquinho em 50 mil, está chegando já nos 26. E com a sua ajuda, irmão, porque você pode ajudar o pastor Josué a chegar aí a 50 mil inscritos, né? Ainda esse ano. Eu tenho fé, viu, pastor Belício, para isso, né? Tudo pode acontecer. Pode acontecer. Ou por que não 100 mil, né? Para pegar para quem de 100 mil também, né? Amém. Olha aí. Toma posse. O canal do pastor Belício, do dia para a noite, instalou, né? Assim, né? Deus soprou o canal dele, em né? 3 meses eu ganhei mais de 150 mil Então, inscritos. Mais de 130 mil. Olha que bênção. Em 4 meses. Olha o que Deus fez. Olha, É a então, graça de Deus. então, nessa proporção aí, em mês de junho, julho, o pastor José já está com a plaquinha de 100 mil na mão, em nome de Jesus. Em né? nome de Jesus Cristo. Recebo. Amém. Pastor José, fica à vontade, pode falar do seu canal, meu querido. Fica à vontade. Então, aos irmãos, às irmãs aí que amam a vinda de Jesus, saiba que o nosso canal tem como proposta principal falar disso. E falamos disso através da escatologia e da geopolítica, mesmo porque é impossível falar de escatologia se não alinhar com a política mundial, a política global. E em nome de Jesus, sempre nós estamos trazendo aí matérias para despertamento. E também alinhado com a geopolítica, né? A escatologia também, ela se valiza muito da própria ciência, né? Porque a palavra de Deus, na mensagem escatológica de Daniel, diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Então a gente também traz os avanços tecnológicos, principalmente na questão da genética humana, de engenharia social, e estamos mostrando o quanto está próximo a vinda de Jesus. Portanto, se você ama esses temas, gosta de estar mais informado, se inscreva no nosso canal, Josué Rasgando o Verbo. Agradeço de coração, pastor Rodrigo, por essa oportunidade de falar do nosso canal. Pastor Josué, faça então uma oração agora na sequência e depois o pastor Belício vai orar aí pelos irmãos que estão voltando e aceitando a Cristo. Amém. Oremos então. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer de todo o nosso coração neste momento por tua presença. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui para aprendermos a respeito da tua palavra, para falarmos da brevidade da volta de Jesus Cristo. Te agradeço pela vida do pastor Rodrigo, pela vida do pastor Belício, te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que estão nessa live até esse momento de oração. Abençoa cada um desses lares, cada uma dessas famílias, meu Pai. Abre as janelas, as comportas dos céus sobre essas vidas. Meu Deus querido, meu Deus de amor, e eu te peço encarecidamente, glorifica o teu nome em todas as áreas da vida de cada um dos teus servos que estão participando e envolvidos com essa live nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Queria perguntar para o pastor Rodrigo, vou orar especificamente para que assunto? Para pessoas que estão voltando para Cristo e os que estão reconciliando neste momento. Escreva aí, irmãos. Eu estou voltando, eu estou reconciliando, porque o pastor Belício vai fazer essa oração forte agora para você. Amém. Irmão, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se reconcilia, faça isso. Talvez um dia você não terá alguém ao seu lado te falar essas palavras. Faça isso hoje, antes que seja tarde. Senhor Jesus Cristo está voltando. Entrega seus caminhos nele. Confia nele e ele tudo fará. Não perca sua alma por causa dos bens desse mundo. O fim está chegando. Nós temos sinais, nós temos provas. Então, enquanto vou orando, escreva aí, eu estou me reconciliando. Escreve aí, eu estou voltando. Escreve aí, eu aceito Jesus, dependendo da sua situação, dependendo da sua posição. E eu creio que o Espírito Santo, a partir de hoje, vai caminhar com você.
Você vai sentir o mover do Espírito Santo em sua vida, se você fazer comigo essa oração de uma forma sincera, com fé. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós acreditamos que a volta do Senhor Jesus Cristo está tão próxima. E nós, Senhor, junto com o seu povo, nós esperamos ansiosamente por esse dia. É por isso que todos os dias nós viemos na internet para alertar o seu povo. E existe povo seu, Pai, que estão realmente se preparando. Alguns estão voltando aos seus pés. Aqueles que pecaram, que cometeram erros, não precisam ir diante de ninguém ou de um padre e confessar. Agora mesmo, aqueles que se tocaram mesmo de coração, estão orando, estão fazendo essa oração juntos comigo, orando, pedindo perdão a Deus. Pai, mais uma vez perdoa. Lava pelo sangue de Jesus Cristo. Purifica, não importa o erro que esse irmão fez. Lhe perdoa, Pai. Santifica. E o irmão que está voltando, o irmão que está aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, Pai, escreva o nome dele no livro da vida. Recomeça uma nova história para que o mundo reconheça o seu nome, que ele seja um instrumento para poder ganhar muita gente que está na perdição. Pai, eu repreendo o espírito da morte diante desse povo. Eu repreendo obra satânica no meio desse povo. Eu repreendo obra do inimigo no nome de Jesus Cristo. Que a sua graça reine. A sua presença divina sobre o seu povo. Caminha com eles em todo lugar, em todo momento. Que o escudo do Espírito Santo esteja com eles. Pai, eu sei que naquele dia, mesmo não estivermos olhando, vendo, mas nós estaremos preparados. Ouviremos o som da trombeta. Nós somos como Lázaro, que era seu amigo, porque somente o seu amigo que ouviu a voz, quando gritou, Lázaro, venha para cá. O Lázaro saiu do sepulcro. Era o único que ouviu, mas havia outros Lázaros que já tinham morrido muito antes daquele Lázaro. E eu acredito, mesmo mortos ou vivos, somos nós seus amigos íntimos, que ouviremos o som da trombeta. Mesmo outro Lázaro que já morreu há muito tempo, ou alguém que estará ao nosso lado, amigo, amiga, não ouvirá o som da trombeta. Quem vai ouvir o som é o Lázaro. Nos capacita, Pai, nos fortifica. Cubra esse povo pelo sangue do Cordeiro. Faça com que os nossos ouvidos sejam livres para poder ouvir o som. Que os nossos ouvidos não se fecham. Nós queremos continuar a ser sensível diante de Ti. Os nossos ouvidos sensíveis, Senhor. Abençoa seu povo maravilhoso que voltaram aos seus pés e nos cubra em todo momento, cubra as famílias. Essa noite seja uma noite abençoada. Amanhã estaremos de volta para continuar a sua obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos esperando você. Até mais!